Se você vai fazer a prova internacional de espanhol CL, este vídeo é exatamente para você, é o que você precisa. Todo ano, milhares de alunos brasileiros prestam essa prova internacional com a esperança de seguir estudos universitários em outros países, principalmente na Argentina e principalmente a carreira de medicina. O grande problema é que o número de alunos que não passam na prova cada dia aumenta mais e mais. E o que eu tenho percebido no mercado é que não existe um curso que realmente prepare para essa prova de forma específica e eficaz. Eu sou Lúcio Aguilar, seu professor de espanhol, e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer para passar na tão temida prova oral do CIEL. Lembre-se que para passar no CIEL você tem que fazer várias provas, e as duas provas que mais reprovam são a prova oral e a prova das redações. Neste vídeo eu vou te dar toda a estratégia para você passar na prova oral. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: por trás da prova oral, no momento exato da prova oral, não existe nenhuma pessoa te avaliando. Você vai gravar um áudio e depois esse áudio ou esses áudios serão analisados por um examinador. Isso te dá uma vantagem incrível. Por quê? Porque você não está sendo nesse momento observado por um avaliador. É como se fosse uma máquina. Você estaria sendo avaliado por um robô. Ou seja, o nível de estresse diminui grandemente. É diferente, por exemplo, em outras provas internacionais de espanhol, existe um avaliador e um examinador na sua frente. Isso aumenta o nível de estresse e dificulta as coisas. Mas o CIEL, nesse sentido, é muito fácil e eu vou te provar isso nesse vídeo. Muito bem. Expressão e interação orales, que é o nome oficial da prova oral. Esta prova oral, essa prova oral que a gente vai analisar, que a gente vai ver hoje neste vídeo, está composta por 5 partes. E cada uma dessas 5 partes chamam-se tarefa 1, 2, 3, 4 e 5. Esta prova do CIEL é uma prova onde o nível de dificuldade vai aumentando pouco a pouco. Vamos falar um pouco sobre a tarefa 1. Observa. Nós temos aqui na tarefa 1, que em espanhol é tarea 1, temos aqui 4 perguntas. Você pode ver aqui na tela 4 perguntas. Essa é a pergunta 1, 2, 3 e 4. Você clica naquele ícone e você vai ouvir a pergunta em espanhol. E depois de ouvir a pergunta, você vai gravar a sua resposta e você vai enviar a resposta. Ou seja, na tarefa número 1, tú escuchas una pregunta, que es una pregunta muy fácil, y después tú la respondes. En la pregunta 2 ocurre exactamente lo mismo, en la pregunta 3 también, y en la pregunta 4 exactamente lo mismo. Vamos a escuchar ahora algunos ejemplos de este tipo de preguntas. Presta atención, tú puedes escuchar cada audio hasta 2 veces. Você pode ouvir até 2 vezes o mesmo áudio. Escute. Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su color favorito? Pregunta 3. ¿Qué hacía en sus vacaciones cuando era niño? ¿Qué hacía en sus vacaciones cuando era niño? Pregunta 4. ¿Qué planes tiene para sus próximas vacaciones? ¿Qué planes tiene para sus próximas vacaciones? Nas 2 primeiras perguntas, você tem exatamente 15 segundos para gravar cada pergunta. E as perguntas 3 e 4, você vai ter 30 segundos para gravar cada resposta. Muito bem, vamos ver agora como responderíamos cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta foi: quantos anos tiene? E uma coisa importante é que todas as perguntas que você ouvirá na prova serão perguntas feitas de maneira formal.
Ou seja, aqui não pergunta quantos anos tienes. Aqui a pergunta é quantos anos tiene usted. Ou seja, está te tratando de maneira formal. Exemplo de resposta. Tengo 20 anos. A sua idade você tem que saber em espanhol como que é. Tengo 20 anos. Correto? Muito bem. Vamos à pergunta número 2. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su cor preferida, né? ¿Cuál es su color favorito? Fue eso lo que el audio decía. Es eso lo que la pregunta decía. Respuesta. Mi color favorito es el negro. Observa que yo no respondo simplemente negro. Mi color favorito es el negro. Entonces yo tengo que saber aquí responder. Por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿cuál es su color favorito? Yo respondo, mi color favorito es el negro. Muy bien. Muy fácil, ¿verdad? Estas dos primeras preguntas son bastante fáciles. Ahora, las preguntas 3 y 4, vamos a ver que el nivel de dificultad aumenta un poquito. Observa. Número 3. ¿Qué hacía en sus vacaciones cuando era niño? Traduzindo, o que você fazia nas suas férias, vacaciones e férias, quando era criança, quando era niño? Então, aqui o que está sendo avaliado de forma indireta é o conhecimento do pretérito imperfeito. ¿Qué hacía en sus vacaciones cuando era niño? Respuesta. En mis vacaciones veía, miraba, veía o assistia em português, dibujos animados, desenhos animados. Como se diz desenho animado, se diz dibujo animado. Ou seja, em mis vacaciones veía dibujos animados todos los días. Nas minhas férias eu assistia desenho animado todo dia. Repite, en mis vacaciones veía dibujos animados todos los días. Entonces tú notas claramente que las respuestas son bastante simples, son respuestas directas. ¿Está bien? Vamos ahora a la próxima pregunta, que es la última pregunta de la tarea número 1. Dice, ¿qué planes tiene para sus próximas vacaciones? Está preguntando, ¿qué planos você tem para suas próximas férias? ¿Qué planes tiene para sus próximas vacaciones? Yo respondería, en mis próximas vacaciones voy a viajar a España con mis amigos. ¿Qué cosa tengo que entender aqui en esta pregunta? Eu tenho que entender o seguinte, que eu deveria utilizar algumas estruturas um pouco mais avançadas. Por exemplo, aqui diz, voy a viajar. Este futuro imediato, essa perífrase, ir a mais verbo no infinitivo, você terá que usar. En mis próximas vacaciones voy a viajar a España con mis amigos. Uma dica extra. Presta muita atenção. Na prova do CIEL, o que vai ser medido é seu conhecimento da língua e não a veracidade das suas respostas. Ou seja, estou dizendo, você pode inventar as respostas. Vamos a la tarea número 2, que es describir una fotografía. Describa la fotografía. Muy bien, en esta parte de la prueba, en la tarea 2, você vai ter que descrever uma fotografia, mas você vai ter duas opções. Vão aparecer para você duas imagens e você deverá selecionar uma delas. E para você decidir qual das duas imagens você vai descrever, você vai ter 30 segundos para escolher qual a imagem que você vai querer descrever. Qual que é o critério para você escolher uma imagem ou outra? Aquela imagem que você tenha mais facilidade para usar vocabulário será a imagem escolhida. Tudo bem? Vamos supor que você já escolheu uma das duas imagens e agora para descrever existem umas pautas, né, uns itens que você tem que cumprir. Observa. ¿Cuántas personas hay y qué relación existe entre ellas?
quantas pessoas tem e qual a relação entre elas. Observa que aqui dice cuántas personas hay. Y ese hay del verbo haber es muy importante. Otro ítem que tú debes tener en cuenta. ¿Cómo son esas personas y qué ropa llevan? Aquí en este ítem tú tienes que tener bastante claro el vocabulario de descripción física y el vocabulario de ropa. Próximo ítem. ¿Qué están haciendo esas personas y cómo cree que se siente? O que estão fazendo essas pessoas e como você acha que elas se sentem? Aqui, en este tópico, tú tienes que utilizar el verbo estar más gerundio. Por ejemplo, está caminando, está leyendo, está durmiendo, está trabajando, o las personas están conversando, están discutiendo, etc. ¿Y cómo cree que se sienten? Si las personas están contentas, están felices, están serias, están preocupadas, están pensativas, en fin. Próximo tópico que tienes que tener en cuenta. ¿En qué lugar se encuentran y cómo es? Você tem que dizer onde estão as pessoas. Essa cena acontece em que lugar? Numa sala, num restaurante, numa igreja, na rua, na praia, enfim. Você tem que falar sobre esse lugar e dizer como é, ou seja, você tem que descrever esse local. Outro item importante. Que objetos há, como são e onde estão? Ou seja, que objetos tem que descrever os objetos, tem que saber o vocabulário. Como são, descrever os formatos desses objetos e onde estão. Aqui é importante ter a noção de localização, né? Delante, atrás, a la derecha, a la izquierda, sobre, etc. Como eu disse anteriormente, você tem 2 minutos para preparar essa tarefa. E se você desejar, você pode fazer algumas anotações na tela do computador. Correto? Vamos a um exemplo prático. E uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, que eu decidi fazer este vídeo porque vendo a necessidade que os meus alunos, eles insistentemente pedem que eu faça um vídeo desses, e eu procurei na internet e os vídeos que tem na internet que falam sobre prova oral são vídeos que estão incompletos, no sentido que explicam como que poderia ser feito, mas de fato não é feito, não está resolvido. E o propósito deste vídeo é te mostrar como você vai resolver. É claro que eu tenho um curso, repito, é claro que eu tenho um curso preparatório para o Ciel, mas o objetivo deste vídeo é que a pessoa que não tem condições de comprar o meu curso preparatório para o Ciel, com essa aula gratuita, obtenha um resultado bom. Vamos supor que o aluno escolheu essa fotografia. O que o aluno deveria dizer ou o que se espera que o aluno diga? Aqui diz o seguinte: há 3 personas. Eu não digo tiene 3 personas, es hay. Acostúmbrate a eso. Hay 3 personas. Una pareja de novios, que sería un casal de enamorados, y un camarero y un garzón. La pareja tiene unos 25 años, né? O casal tem uns 25 anos. Ambos son rubios, né? Os dois, né? Ambos son loiros. El hombre tiene el pelo corto y lleva una camisa azul. Para descrever que roupa que a pessoa tem, você vai falar, essa mulher ou esse homem lleva una camisa, lleva un pantalón, lleva, el verbo llevar para ropa puesta. Lleva una camisa azul. La mujer tiene el pelo largo, cabello longo, y lleva una blusa gris, cinza. Ellos están muy contentos, porque no existe contentes, es contentos. El hombre está contento, la mujer está contenta. El hombre está pagando la cuenta con tarjeta de crédito, cartón de crédito.
y el camarero tiene en la mano la máquina de pagos. Están en una cafetería. Encima de la mesa hay 3 copas, 3 tazas, y parece ser de día. Se o aluno responder isso, é suficiente. Como disse, tem 2 minutos para preparar a tarefa e, se lo desea, pode tomar notas. Você pode fazer algumas anotações, alguns rascunhos, antes de começar a gravar o seu áudio. Você vai ter 2 minutos. Nesses 2 minutos, você poderá escrever na tela do computador os elementos que você vai descrever ou as frases que você irá utilizar. Tudo bem? Muito bem. Falemos da tarefa número 3. A primeira coisa que você tem que saber é que a tarefa número 3 tem 2 partes. Repito, a tarefa 3 tem 2 partes. Observe, diz primeira parte. Nessa primeira parte vão aparecer 2 opções. Repito, na primeira parte aparecem 2 opções. Você tem que escolher uma delas. Neste caso, foi escolhida essa opção aqui, ó, que diz rechazar uma invitação, que é não aceitar um convite. Né? Su amigo Pedro le invita a almorzar, pero usted no puede ir y tiene que disculparse, explicar las razones por las que no puede acompañarlo, proponer alternativas para verse otro día. Muito bem, presta muita atenção aqui. Aqui está dizendo que o seu amigo Pedro o convidou para almoçar, mas você não pode ir e você tem que se desculpar, explicar os motivos, né, pelos quais você não pode ir e propor alternativas para se encontrar um outro dia com ele. Primeira coisa, você vai ter 30 segundos para escolher uma das 2 propostas da primeira parte. Depois que você escolher uma das propostas, você vai ter 1 minuto e 30 segundos para fazer a gravação. Como eu responderia? Presta atenção e pega os modelos aqui, ó. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, pero no podré ir hoy. Mil disculpas. Tengo que llevar a mi madre al médico. ¿Qué te parece si almorzamos el sábado en mi casa? Espero tu respuesta. Un fuerte abraço. O que foi que eu disse? Oi Pedro, tudo bem? Como que você está? Obrigado pelo convite, mas não poderei ir hoje. Mil desculpas. Tengo que llevar a mi madre al médico. Tenho que levar minha mãe ao médico. Tengo que... Então, se você tiver que fazer algum áudio, tiver que gravar algum áudio onde você vai se desculpar por alguma coisa, você pode pegar esse exemplo que já está pronto. Mil desculpas, tengo que llevar a mi madre al médico. ¿Qué te parece, o que você acha, se almorzamos el sábado em mi casa? O que você acha se da gente almoçar na minha casa no sábado? Espero tu resposta, espero sua resposta. Um forte abraço, um grande abraço. Então aqui eu coloquei embaixo, treine essas estruturas. Porque esse modelo que estou te mostrando agora vai te ajudar e ajudar muito. Tudo bem? Prosseguimos. Proseguimos en la tarea número 3, pero ahora en la segunda parte. Estamos na segunda parte. En esta segunda parte, a mesma coisa, você vai ter 2 opções, você vai ter que escolher uma delas. Vamos imaginar que você escolheu essa daqui. Cancelar una cita con el dentista. Usted tiene una cita con el dentista y no puede ir. Tiene que disculparse, explicar las razones por las que no puede ir a la hora citada, proponer una fecha y hora para la cita. Então você vai cancelar um agendamento que você fez com o dentista, correto? A hora marcada que você tinha, você vai ter que desmarcar. Para isso, você vai ter que se desculpar, explicar o motivo e propor uma outra data para esse agendamento. Tudo bem? Como que você poderia responder? Presta atenção. Buenos días, soy Manuel Lima. Estoy llamando para cancelar mi cita de hoy a las 6 de la tarde. Estoy con un problema en el trabajo y no llegaré a tiempo. ¿Sería posible
puede reagendar para mañana en el mismo horario? Espero su respuesta. Então, olha que interessante. Bom dia, sou Manuel Lima. Estou ligando para cancelar meu agendamento de hoje, 6 horas, porque estou com um problema no trabalho e não vou chegar a tempo. Seria possível reagendar ou remarcar para amanhã no mesmo horário? Né? Aguardo sua resposta. E eu coloquei aqui embaixo, treine essas estruturas. Você tem que treinar essas estruturas. O que significa treinar as estruturas? Anotar isso num papel e fazendo as variações, ir mudando as possibilidades. Fácil, né? Agora ficou fácil. Muito bem. Vamos a la tarea número 4. Vamos a la tarea número 4. Aquí tú tienes que dar tu opinión. Tu opinión. Tú vas a tener que seleccionar uno de los 2 temas que te dan. Pero cuando tú escoges uno de ellos, tienes que escogerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tema que tú escojas ahora también será el tema que tú vas a trabajar em la pergunta número 5. O que foi que eu disse? Que você vai ter, na tarefa 4, 2 opções de tema. E o tema que você escolher na pergunta 4, na tarefa 4, vai ser o mesmo tema que será trabalhado na tarefa 5. Então, veja qual dos 2 temas que serão mostrados é aquele que tem mais sintonia com você, que você tem mais informação, que você tem mais conteúdo para falar, tudo bem? Lembre-se que durante a prova, durante o exame, você poderá escutar cada pergunta 2 vezes. Cada uma delas é independente, por isso que é recomendável que você grave depois de cada pergunta. Muito bem, uma vez que você selecionou o assunto, vai abrir uma tela onde vai aparecer um texto. Escute bem, vai aparecer um texto e depois do texto você vai ter 3 perguntas que são clicáveis. Vamos supor que você selecionou o tema de drogas e adolescência. Lembrando que o tema drogas na adolescência será o mesmo tema da tarefa seguinte. Dice, el uso de drogas en la adolescencia es un tema de preocupación creciente. Los jóvenes son más propensos a experimentar con sustancias debido a la presión social y la curiosidad. Este comportamiento puede tener graves consecuencias para su salud física y mental, así como su desarrollo. Es esencial que los padres, educadores y la sociedad en general brinden información clara y apoyo emocional a los adolescentes para prevenir el uso indebido de drogas. Muy bien. Y ahora vienen 3 preguntas. Una cosa muy importante, um fato importantíssimo. Pessoal, é o seguinte. As perguntas que você vai ouvir daqui a pouco não tem nada a ver com esse texto. Repito, as perguntas que você vai ouvir não tem nada a ver com esse texto. As perguntas têm a ver com esse tema. Quer dizer que para responder a pergunta 1, eu não tenho que ler o texto para achar a resposta, porque as perguntas são pessoais. Tudo bem? As perguntas são pessoais. Mas vamos entender o texto. Diz o uso de drogas na adolescência, né? O uso de drogas na adolescência é um tema de grande preocupação, né? Os jovens são mais propensos, né? São mais inclinados a experimentar substâncias devido à pressão social e à curiosidade, né? Esse comportamento pode ter graves consequências para a saúde física e mental, assim como o seu desenvolvimento. É essencial que os pais, educadores e a sociedade em geral ofereçam informação clara e o apoio emocional para os adolescentes com o fim de prevenir o uso indevido de drogas. Tudo bem? Vamos escutar a primeira pergunta. Lembre-se, você pode escutar 2 vezes. Escute. En su opinión, ¿cuál cree que es el factor más influyente que lleva a los adolescentes a probar drogas, la presión de amigos o la curiosidad?
En su opinión, ¿cuál cree que es el factor más influyente que lleva a los adolescentes a probar drogas, la presión de amigos o la curiosidad? Vamos à pergunta número 2. Escute. ¿Qué consejo le daría a un adolescente que se siente tentado a experimentar drogas debido a la presión del grupo? ¿Qué consejo le daría a un adolescente que se siente tentado a experimentar drogas debido a la presión del grupo? E a pergunta número 3. Escute. ¿Qué piensa sobre las campañas de prevención del uso de drogas en las escuelas de su país? ¿Qué piensa sobre las campañas de prevención del uso de drogas en las escuelas de su país? Muito bem, como que eu responderia essas perguntas? Recapitulando, né? Qual foi a pergunta número 1? A pergunta número 1 foi a seguinte: em sua opinião, qual cree que é o factor mais influyente que lleva a los adolescentes a probar drogas? ¿La presión de amigos o la curiosidad? Você está perguntando assim, na sua opinião, qual você acha que é o fator que influi mais? Que leva os adolescentes a experimentar drogas? A pressão dos amigos ou a curiosidade? Qual que influi mais? O que eu responderia? Eu responderia assim, mira. Ambos factores son importantes. La presión de amigos y la curiosidad pueden influir. Por eso, la educación sobre los riesgos es fundamental. O que foi que eu disse? Que ambos os fatores são importantes, que a pressão dos amigos e a curiosidade podem, as duas, influir de fato. Por isso que a educação sobre os riscos é o mais importante, é o fundamental. Eu responderia isso. A pergunta número 2, qual foi a pergunta número 2? Foi essa daqui. ¿Qué consejo le daría a un adolescente que se siente tentado a experimentar drogas debido a la presión del grupo? ¿Qué conselho eu daria a um adolescente que se sente tentado a experimentar drogas devido à pressão do grupo? Eu responderia assim. Le aconsejaría que valore sus decisiones personales, que se informe sobre los riesgos y que busque apoyo en adultos de confiança. Que foi o que eu disse, que eu aconselharia que ele valorize sua decisão pessoal, que se informe sobre os riscos e que procure apoio de um adulto de confiança. Número 3. ¿Qué piensa sobre las campañas de prevención del uso de drogas en las escuelas de su país? Traduzindo, o que você acha, o que você opina sobre as campanhas de prevenção de uso de drogas nas escolas de seu país? Eu responderia assim. Las campañas de prevención en las escuelas son muy importantes para crear conciencia. Creo que estas campañas deberían intensificarse en la televisión y principalmente en redes sociales. Ou seja, eu diria que as campanhas de prevenção nas escolas são muito importantes para criar consciência. E acredito que essas campanhas deveriam se intensificar na televisão e principalmente nas redes sociais. E vamos à tarefa número 5, que é a última tarefa. Teoricamente, se você sair bem, se você concluir a prova oral bem, tarefa 1, 2, 3, 4 e essa 5 concluir otimamente bem, então o seu nível nesta parte será um nível C1, que é o mais alto que existe nesse tipo de prova. Aqui nós temos uma argumentação. Tem que argumentar. Seleccione una de las dos opciones del mismo tema que la tarea 4. Tiene 2 minutos para preparar su argumentación a favor o en contra. Ou seja, você vai ter 2 minutos de preparo para se posicionar, se é a favor ou em contra, diante de uma afirmação. Tudo bem? Uma coisa importante que a prova te dá, que a prova te sugere, é que você tem que respeitar os seguintes tópicos. Primeiro, presente sua posição al respecto. Diante daquela frase que você vai ser a favor ou vai ser contra, você tem que apresentar em primeiro lugar a sua posição. 2. Justifique sua posição expondo seus argumentos. Você vai ter que justificar. Número 3.
Exemplifique, você vai ter que dar exemplos. Número 4, conclua deixando clara a sua postura. Veja a seguinte afirmação: las drogas deberían ser legalizadas. De esta forma acabaríamos con el narcotráfico. Diante dessa frase, diante dessa afirmação, eu tenho que me posicionar. Tudo bem? E esta pergunta número 5, essa tarefa número 5, é tida por muitos como a parte mais difícil da prova, porém, eu quero que você entenda uma coisa, que se você tem método, você consegue sair bem dessa prova. E aproveito a oportunidade para te dizer, se você se interessado num curso que te prepare, um curso rápido, um curso de 21 dias, preparação para o CIEL, eu tenho um curso, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, para que você conheça esse curso e veja que é possível você ser aprovado. Mas tenho que ser muito sincero com você. Se você passar na prova do CIEL, se você adquirir o meu curso e você passar na prova do CIEL, isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa fluente. No curso preparatório, no meu curso preparatório de 21 dias, eu te preparo para que você passe na prova com as estratégias mínimas necessárias para que você consiga o seu objetivo. Não é um curso para você falar espanhol. É um curso cheio de truques, técnicas y macetes para você lograr su objetivo. Muy bien, vamos a la parte más importante. Yo diría lo siguiente, escucha, estoy en contra de la legalización de las drogas. Esta es una cuestión grave que afecta a la sociedad en su conjunto y especialmente a los jóvenes. Mi posición se basa en varios argumentos fundamentales que considero vitales para proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad. En primer lugar, la legalización de las drogas podría normalizar su uso y aumentar su disponibilidad. Esto podría llevar a un aumento en el consumo, especialmente entre los jóvenes, que son más vulnerables a las influencias negativas. La percepción de que una droga es segura debido a su legalización podría llevar a un mayor riesgo de adicción y problemas de salud. Además, la legalización podría tener un impacto negativo en la prevención y la educación sobre las drogas. Las campañas educativas podrían debilitarse, ya que la legalización podría percibirse como un mensaje contradictorio. Si bien algunos argumentan que la legalización permitiría un mejor control de la calidad y la distribución, esto no garantiza la eliminación de riesgos asociados al consumo. Un ejemplo claro es el caso del alcohol y el tabaco, sustancias legales pero con consecuencias perjudiciales. La legalidad no ha impedido problemas de salud pública y adicción relacionados con el consumo. La legalización de las drogas podría llevar a una situación similar, con impactos desastrosos para la sociedad. En resumen, considero que la legalización de las drogas no es la solución adecuada para abordar los problemas asociados al consumo de sustancias. En lugar de legalizarlas, debemos enfocarnos en fortalecer la educación sobre los riesgos, mejorar los programas de rehabilitación y apoyar a quienes luchan contra la adicción. Al mantener las drogas ilegales, enviamos un mensaje claro de que su consumo es perjudicial y peligroso y trabajamos hacia un entorno más seguro y saludable para todos. Finalmente, mi posición en contra de la legalización se basa en el bienestar de nuestra sociedad y las generaciones futuras. Te deseo una buena prueba.